O desejado das nações é o meu Senhor, e a terra está cheia da sua glória, porque o domínio e o poder está em suas mãos. E a igreja canta aqui na terra em uma só voz, dizendo assim: rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã é o Senhor, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. O desejado das nações é o meu Senhor. Deus é santo, Jesus é santo, Espírito Santo, para sempre é e será. Deus é santo, Jesus é santo, Espírito Santo, para sempre é e será. Rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã é o Senhor, príncipe da paz, leão da tribo de Judá. O desejado das nações é o meu Senhor. Deus é santo, Jesus é santo, Espírito Santo, para sempre é e será. Deus é santo, Jesus é santo, Espírito Santo, para sempre é e será o meu Senhor. Nesse momento, para nós ofertarmos, se coloque de pé. Enquanto isso, a nossa irmã Mirim Yasmin vai estar adorando o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos estar adorando, eu vou orar e a missionária Leis, juntamente com Yasmin, vai estar adorando o nome do Senhor enquanto você vai ofertar. E eu quero que você se coloque de pé só para mim orar pela tua vida, te apresentar nesse momento. E logo após, vamos estar adorando ao Senhor. Senhor, nesse momento, nós estamos felizes porque o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor. Nós tínhamos muito entendimento, que tinha muita coisa para nós fazermos hoje em outro lugar. Mas nós viemos confiar em Ti, confiar no Teu cuidado, no Teu amor, confiar, Senhor, meu Deus, que Tu és um Deus que cura, que sara, que restaura. Meu Deus, o Senhor é um Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de chegarmos na Tua casa. Ó Deus, quero Te apresentar cada dizimista, cada ofertante, aqueles presentes, aqueles ausentes, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Pai, abençoa os Teus filhos, como diz a Tua palavra, que é o Senhor que abrirá as janelas dos céus e derramará sobre os Teus filhos bênçãos tal. Meu Deus, ó Pai, por isso eu Te peço nessa noite, continua nos abençoando, porque nós não andamos segundo o nosso coração nem nosso entendimento, mas segundo a confiança que temos na Tua palavra. Meu Deus, manifesta a Tua glória, no nome de Jesus. Você diz, amém. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Se errarmos a letra do louvor, irmão, vocês nos perdoam, porque a gente passou o louvor aqui na igreja.
Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. A paz e a graça, amém, irmãos? Eu creio que papai está na casa para nos dar vitória. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 6. Amém? Irmãos, eu vou louvar a Deus com hino. Estou gripado. Hoje pela manhã eu herdei aí de um colega uma gripe. Mas eu creio na vitória, amém? Louvar a Deus pela vida da nossa visitante também. Alguém pegou o nome dela? O nome da irmã é? Maristela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Fique à vontade. Não foi a tua carne que te trouxe aqui, mas o Espírito de Deus que te impulsionou a vir ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus é de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus. E aquele que não ouve a palavra de Deus, aquele que não gosta da palavra de Deus, aquele que não vem ouvir a palavra de Deus, a própria palavra já diz, não é de Deus. Amém? Então não foi a carne, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou louvar a Deus. Eu não sou cantor, né? Mas eu creio que Deus vai me dar graça e nós vamos estar louvando junto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar a letra aqui para ficar bonito, que é para Jesus tem que ser bonito. Por mais que a gente não saiba cantar, mas a gente, aleluia. Eu serei bastante objetivo, eu estou um pouco meio gripado, não vou estender bastante tempo, mas eu vou aproveitar todo o tempo que tenho para exaltar o nome de Jesus, amém? Aleluia. Você que sabe, me ajude. Aleluia. Manancial de águas tranquilas vejo descendo nesse lugar. É a força do Espírito Santo que está transbordando para te abençoar. Manancial de águas tranquilas eu vejo descendo nesse lugar. É a força do Espírito Santo que está transbordando para te abençoar. Se é doença, Ele vai curar. Dessa tristeza vai te libertar. A opressão não pode resistir. Esse poder que posso ver aqui. Sinto um perfume diferente no ar. Que maravilha, pode acreditar. O soberano já está aqui. O Senhor mandou eu te dizer assim: sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz, não vai resistir. Todo mal vai cair, sinta a minha unção aqui. Sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz, não vai resistir. Todo mal vai cair, sinta a minha unção aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, escute, preste atenção, ó. Se é doença, Ele vai curar.
dessa tristeza vai te libertar. A opressão não pode resistir. Esse poder que posso ver aqui. Sinto um perfume diferente no ar. Que maravilha, pode acreditar. O soberano já está aqui. O Senhor mandou eu te dizer assim: sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz. Não vai resistir, todo mal vai sair. Sinta minha unção aqui. Sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz. Não vai resistir, todo mal vai sair. Sinta minha unção aqui. Sinta minha unção aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Fique de pé comigo. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado. Romanos, capítulo de número 6. Serei bastante objetivo. Aleluia. Essa capa aqui não está me ajudando não, viu, pastor? Está na benção. Aleluia, você que também está nas redes sociais, nós estamos transmitindo este culto ao vivo. Se sinta alcançado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 12. Aleluia. Romanos, capítulo de número 6. Eu vou ler aqui no celular. A gente tem aqui um bocado de Bíblia no celular. 6. Diz assim. Quem achou, diga amém. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Amém? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Curva a sua cabeça. Querido Deus, Deus e Pai, eu preciso de Ti nessa hora. Pai, eu tenho aqui em torno de 15 minutos para tentar falar muita coisa que o Senhor colocou no meu coração por esses dias. Não sei, Pai, se o tempo dará, mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, fala mais forte o coração deste homem. Fala mais forte o coração desta mulher. Enquanto estarei eu aqui usando a tua palavra, Espírito Santo, leva ela a entender o que o Senhor quer dizer. Deus, essa mulher que veio aqui nessa noite, neste lugar, Deus, que ela não venha sair da mesma forma em que ela entrou, mas que ela venha ser alcançada pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, eu não conheço a vida desse que parou, que foi neutralizado pelo teu Espírito Santo para estar assistindo este culto online. Deus, em nome de Jesus Cristo, glorifica o teu nome na minha vida. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Irmão, sente glorificando a Deus? Aleluia. Aleluia. Se eu fosse colocar um tema para essa mensagem nessa noite, eu diria que o teu corpo mortal, ele deve resplandecer a glória de Deus.
o teu corpo mortal, ele deve resplandecer a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria falar um pouco de algo que veio ao meu coração e tem tudo a ver com o nosso corpo, tem tudo a ver com nossos membros. Aleluia. Não sei se você já ouviu alguma vez eu orando dizendo: Deus, usa os meus movimentos, usa a minha mão, usa o meu pé, usa o meu ouvido. Irmãos, Deus, ele tem prazer em usar o nosso corpo, em usar as nossas vidas. Nós encontramos na Bíblia, aleluia, onde Paulo deixou registrado que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus, ele não habita em templo, em casa feita por mão do homem. Haja vista que, aleluia, nós consagramos este lugar para que os santos do Senhor juntos em uma só comunhão, em uma só fé, glorifique, exalte o mesmo Deus. Amém? Aleluia. Porque quando nós sairmos daqui, o Senhor, ele nos acompanhará, porque não existe nada mais importante na terra do que a minha vida, do que a tua vida. Aleluia. Paulo diz mais, Paulo diz que aquele que destruir o templo, aleluia, de Deus, que somos nós, que é eu e você, que é o meu corpo, que é o teu corpo, Deus também o destruirá. Amém? Irmãos, quem está falando isso, missionária Rayane? É um homem que segurou as roupas, aleluia, de uns homicidas para matar o servo do Senhor, Estevão. A Bíblia nos vai dizer que ele segurava a roupa. Me dá aqui que eu seguro, me dá. Já está usando o membro, a mão. Aleluia. Me dá aqui que eu vou. Pode matar, né? Nós matando esse povo aí que diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós estamos fazendo um favor. Me dá aí, me dá. Coloca aqui na minha mão. Olha o membro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, queridos, eu queria chamar a tua atenção nessa noite. Aleluia, eu queria chamar a tua atenção nessa noite. E a vontade do meu coração é que o Espírito Santo fale mais forte no teu. Aleluia. Irmãos, vivemos nos dias da era digital. Vivemos no dia agora onde recente foi lançado aí a inteligência artificial. Nós bem sabemos que quando nós chegamos em uma plataforma, preste atenção, estou fazendo um pano de fundo para que você possa entender a mensagem. Aleluia. Nós sabemos que quando nós entramos em uma plataforma, é na Shopee, é no YouTube, é em qualquer plataforma digital, se nós passamos algum tempo ali observando, olhando, nós vamos ver depois de algum tempo várias postagens, né, naquele sentido, porque a inteligência artificial entendeu que você viu, que você olhou, que você se interessou, e agora ele acaba te cativando, ele acaba te atacando para você, aleluia, ser comprado, né, ser convencido naquilo que te interessou. Amém ou não amém? Usamos os olhos, que faz parte, que é um dos membros do nosso corpo. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se nós formos para a Bíblia e nós parar para meditar, aleluia, nós vamos entender que o nosso corpo, irmão, é santo. Aleluia. Não é a roupa que santifica o homem, não é a minha gravata que santifica o homem. Aleluia. Se você for pesquisar, você vai ver e vai entender que a gravata foi feita por um homossexual italiano. Então não é a gravata que santifica o homem, não é a saia comprida que santifica o homem, não é o terno que santifica o homem. Os maiores corruptos do Brasil, ele usa terno e gravata. Aleluia. Mas o que santifica o homem é ler, é viver, é praticar a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e a palavra de Deus vai nos dizer que lá no Velho Testamento, aleluia, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, aleluia, era de costume os reis irem na frente da guerra. Davi foi escolhido por Deus para estar na frente da guerra. Irmãos, tem coisa que Deus nos dá, e nós, por não ter sabedoria como usar, nós nos empolgamos. Nós, quando recebemos, falando: Senhor, pode deixar que agora eu tomo conta da minha vida. Nós temos um problema muito grande de nos autos promover, de nos autos gloriarmos, e nós entendemos através da palavra do Senhor que nós precisamos do Senhor a todo tempo, no andar, no pensar, no compartilhar, no viver.
Davi que foi pegado, que foi trazido das manadas, esquecido pelo seu pai e colocado no trono de honra, Davi agora decide ficar em casa. Davi era para usar o seu corpo, Davi era para usar as suas habilidades na guerra, para glorificar a Deus, porque nós cremos, entendemos e aprendemos que o povo temia o Deus de Israel, e Davi era o representante da guerra. Deus precisava de Davi para vencer a guerra? Não! Aleluia! Deus não precisava, mas Deus ele tem prazer de usar a mim e a você. Aleluia! E nos conta, irmãos, a palavra de Deus, que ele agora pega Joabe e fala: Joabe, 2 Samuel, capítulo de número 11 a seguir, fala: Joabe, vai para a guerra, fica de frente da guerra, porque agora eu vou ficar em casa. Agora eu vou ficar em casa. Irmãos, eu entendo que vai ter pessoas que vão morrer no aluguel, porque Deus sabe que se der uma casa, Deus sabe que se der um carro, Deus sabe se der uma televisão de 40 polegadas, Deus sabe se der luxo, poder, riqueza, Ele vai desviar, ela vai desviar. Por isso eu entendo que riqueza também é um dom. Nem todo mundo pode ter, aleluia, só aqueles os quais Deus preparou para receber, aleluia. Mas todavia Deus ele conhece a minha e a tua necessidade e irá prover, amém, aleluia. E nos conta a história que agora Davi, que deveria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não entregar os seus membros ao pecado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como diz aqui, onde nós ora lemos, aleluia, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, mas obedeceis, para não obedeceis às suas concupiscências, os seus desejos, né? Aleluia, o 13, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. E Davi, após ter dado a ordem para Joabe ficar de frente da guerra no seu lugar, vai Joabe, vai, eu vou ficar em casa. Eu mando, eu posso, eu sou, eu vou ficar em casa, vai Joabe. E nos conta a história, irmãos, que o inimigo, aleluia, estou conjecturando, mas podemos ver também a investida do inimigo por detrás disso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia nos conta que Davi agora olhando do seu terraço, vê uma mulher no seu quintal, na sua propriedade, ele consegue visualizar, ele consegue ver uma mulher despida ali tomando banho. E aquela mulher era casada. Eu quero acreditar que aquela mulher não fez aquilo de propósito. Ela estava lá na sua propriedade. E ele chegou ali, irmãos, os nossos olhos têm uma facilidade muito grande. Aleluia. Irmãos, esses dias eu estava falando com o pastor Rogério. Eu falei, meu Deus do céu, uma das maiores armadilhas que o inimigo tem para oferecer, irmãos, o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele é astuto. Ele prova o meu e o teu coração para ver se nós temos guardado a palavra do Senhor ou não. Porque, aleluia, o que você faz no particular, no oculto, aleluia, talvez ninguém pode saber. Deus sabe e o diabo sabe também. Então quando você estiver sozinho no particular e no oculto, mostre para o diabo que os teus olhos, que o teu pé, que a tua mão, que a tua vida, que o teu corpo, que o teu pensamento pertence, tudo é dele, porque dele, para ele são todas as coisas. E Davi olhando para aquela mulher falou, traz para cá, manda chamar, eu estou de folga hoje, manda chamar. E nos conta a história, conhecemos muito bem a história, não vou além. Davi fica com aquela mulher era casada, deixou ser levado por um dos membros do seu corpo, e apresentou o seu membro ao pecado, né? Aleluia. E nos conta a história que ele fica com aquela mulher fica grávida, e nós conhecemos muito bem o fim dessa história, e a situação em que ficou a casa de Davi. Davi apresentou um membro tão sensível, porém muito útil, aleluia, para a glória de Deus. Mas quando você apresenta os seus membros a Deus, você vê as coisas de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 5, ele fala, ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no povo de lábios impuros, ai de mim, os meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos viram o Senhor, aleluia. Quando Isaías teve esta visão, Isaías contemplou a glória de Deus, vem o anjo, toca no
nos seus lábios, olha aí o membro, toca nos seus lábios, purifica a sua vida e usa como instrumento nas suas mãos. Não apresentei os vossos membros ao pecado, aleluia, como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Davi apresentou os seus olhos para o adultério, aleluia, Isaías apresentou os seus olhos para ver a glória de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz o que a boca fala o que o coração está cheio. Aleluia. A boca, porque do coração sai o desígnio, do coração sai o pecado, sai tudo aquilo que não agrada, aquilo que contamina o homem, sai do coração, sai pela boca. Então quando a tua boca está cheia da presença de Deus, quando a tua boca está cheia da palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você profetiza e acontece. Aleluia. Ezequiel, capítulo de número de 37, a Bíblia nos vai dizer que Deus, ele dá uma visão para Ezequiel, e Ezequiel, aleluia, contempla, olha a vista também, contempla o estado em que estava Israel, o vale de ossos secos, e o Senhor pergunta para ele, dizendo: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. Então profetiza, fala, usa a tua boca, profetiza, aleluia, profetiza, porque tu tem a tua palavra dentro do teu coração, tu tem a tua palavra dentro de ti, e o inimigo não pode resistir, aleluia, porque o inimigo, irmãos, aleluia, ele não quer que você, aleluia, coma a palavra de Deus, que é vida. Ela pode ter se amarga aos ouvidos, aleluia, mas dentro de nós, ela flui como um rio de água viva. Profetiza, usa a tua boca e profetiza, usa a tua boca e profetiza, usa os teus lábios, usa os teus olhos como instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. No livro de Isaías 59:7 vai dizer que existem muitos irmãos que têm os pés ligeiros para fazer o mal, e nos dias atuais encontramos pessoas assim. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, o camarada pegou o homem, bateu no homem, tomou o celular do homem, matou o homem. Os pés ligeiros para fazer o mal. Quantas pessoas vivem em nosso redor? Às vezes você conta um segredo, isso acontece muito lá no meu trabalho, né? Você conta um segredo na frente, lá no fundo já está todo mundo sabendo, já virou fofoca, já virou contenda, já virou confusão, aleluia. Mas quando eu e você, nós temos os pés usados como instrumento para o Senhor, a Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo 10:15, que quão formosos são os pés que anunciam as boas novas. Não ofereça os teus membros, não ofereça os teus olhos, não ofereça a tua língua, a tua boca ao diabo. Ei, aleluia. Haja vista que a Bíblia vai nos dizer no livro de Tiago, que aquele que tem o poder de controlar a sua língua, ele tem o poder também de controlar todo o seu corpo. Todo o seu corpo pode ser santificado e abençoado. O Senhor lhe aconselha a mim e a você, na era digital, nos dias atuais, aleluia. Observa assim que naquela época, aleluia, o salmista diz: ei papai, o pecado está sempre diante de mim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal faço. Oh irmãos, é uma luta constante, para que venhamos consagrar o nosso corpo, aleluia a Deus, aleluia. E Ele nos fez uma promessa: eu e meu Pai faremos morada em você. Aleluia, aleluia. Quando você guarda a palavra, quando você se consagra, quando você se reserva, quando você entende que o teu corpo não é mais para instrumento do inimigo, o teu corpo não é mais para glorificação do homem, o teu corpo não é mais para exibição para Satanás, aleluia. Você, o corpo agora é um corpo santo. Deus, ele faz questão, aleluia, em usar. Eu saindo hoje de manhã com tanto frio, irmãos. Antônio liga para mim e fala: olha, coloca uma touca. Eu já mandei a foto para ele, eu já estou com a touca desde que eu saí de casa.
Mas passando, pastor, passando na academia, ainda estava escuro. O pessoal estava lá, homem, mulher, bíceps, perna, não, eu não sou contra você cuidar do seu corpo, aleluia, eu não sou contra, aleluia, saudável, aleluia, mas aleluia, além do corpo, o teu espírito também precisa ser cuidado, ser tratado. Quantas pessoas foram levadas por uma gripe e hoje não está aqui na igreja? Quantas pessoas foram levadas por uma... até a minha gripe está indo embora, louvado seja Deus, viu, Leite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é aqui que o Senhor ordena a cura. Quantas pessoas é levadas por qualquer coisinha, mas não, eu estou sentindo que a unha do dedinho do pé está encravada, eu não vou não. Oh meu Deus, tenha misericórdia. Irmãos, eu falei dos pés, eu falei dos olhos, eu falei da língua, mas também as nossas mãos, irmãos. Falei da mão também, né? Aleluia. Mas eu vou voltar aqui, sintetizar a questão da mão. Aleluia. Não subestime o pecado. Não brinque com o pecado. Aleluia. Eu costumo dizer que homem inteligente e valente, mulher inteligente e valente, foge da aparência do mal. Aleluia, foge da aparência do mal. Nos conta a história que José fugiu da aparência do mal quando recebeu a proposta, né, da mulher do seu senhor, dizendo: ei, vem cá, ei, ó, não tem ninguém em casa, estou conjecturando, hoje é feriado para os mordomos, só está eu e você, vem, deita comigo. E ele fala: longe de mim, dormir com a mulher do meu senhor, pecando contra Deus, não de forma alguma. Ela vai, pega na roupa dele, puxa, ele sai correndo, foge para honrar a palavra de Deus e honrar o seu senhor. Mas também isso aconteceu no Velho Testamento, mas também no Velho Testamento tinha um homem chamado Sansão, que gostava de brincar com o pecado. Sansão, no livro de Juízes, capítulo 14 a seguir, vai dizer que Sansão se embelezou, se agraciou. Sansão se apaixonou por uma das filisteias, né? Povo que não fazia parte da linhagem de Israel. E ele chega para seu pai, ele chega para sua mãe e diz: olha, pai, eu me apaixonei, é linda, eu quero para mim, eu vou me casar. E os pais falam: porventura entre nós aqui não tem moça também bela? Não, eu quero de lá, papai, eu quero é de lá. Tem gente que é assim, irmãos. A Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão, aleluia, entre os crentes e o ímpio. Quem é crente, quem é ímpio. Ontem Leise falou bem assim: Rodrigo, eu falei: oi, os muçulmanos só casam com muçulmano, né? Eu falei: é. E crente também só deveria casar com crente. A Leise é mais crente, pois é. A rebeldia nos traz consequência, a desobediência nos traz consequência. Aí depois fala: Deus, coloca as mãos, os carros na frente do boi, e acaba depois, irmão, chorando pela consequência. E nos conta a história que agora Sansão, ele vai, leva o papai e leva a mamãe para conhecer a noiva, e no meio do caminho aparece um leão. Ele rasga o leão no meio, destrincha o leão. Passando-se um tempo depois, ele vai de novo para ver a noiva. Agora eu vou casar. Quando chega no meio do caminho, encontra aquele leão que no passado ele tinha matado. E Sansão, ele tinha uma promessa que não poderia tocar em nada imunda e nada podre. Sansão chega lá e encontra o leão morto, encontra ali um favo de mel e se lambuza. Sansão sabia que não podia. Aleluia. Sansão sabia que não podia e mete a mão e come. Usou o membro. Usou ou não usou? Amém. Usou o membro. Mas também em Atos capítulo 19 vai dizer, aleluia, que certa feita, eu vou ler, é interessante lermos Atos capítulo, já estou finalizando, capítulo 19, vem comigo, Atos 19, aleluia. Quando nós oferecemos, irmãos, aleluia, diz assim, ó: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e chegando ali, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste-vos o Espírito Santo quando crerdes? Responderam-lhe eles: nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Tornou-lhe ele: em que foste batizado? Aleluia.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tornou-lhe ele: em que foste batizado? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que se cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouvirdes isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em outras línguas e profetizavam. Observe, irmãos, enquanto Sansão emprestava suas mãos, os seus membros para afrontar a Deus e a sua promessa, Paulo, no Novo Testamento, entendendo que o seu membro, o seu corpo, é instrumento do Espírito de Deus, do próprio Deus, ele usava para abençoar. E quando ele tocava, vinha cura. Quando ele tocava, vinha a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque uma vida consagrada a Deus glorifica a Deus. Aleluia. No livro de Mateus capítulo 10, 28, vai dizer que, aleluia, que as pessoas devem glorificar a Deus através das obras, das obras dele em nossas vidas. As nossas obras devem declarar quem é o nosso Deus, e as pessoas devem glorificar a Deus por isso. Será que as tuas obras têm glorificado a Deus? Será que o teu corpo, será que a tua vida tem glorificado a Deus? Talvez você está sozinha nas redes sociais, só você e o celular, apresentando o corpo para o mundo, pensando que ninguém está vendo, mas o mundo está vendo. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus ainda diz mais: não tenha medo de quem pode matar o corpo, mas temei aquele que tem o poder de matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Esse é Deus. Aleluia. Que o teu corpo possa refletir a glória de Deus. Aleluia. O teu corpo, os teus membros, aleluia, é instrumento do Senhor. O teu corpo, a tua vida é morada de Deus. Aleluia. Que não domine. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante é, irmão, que fala sobre o domínio. E a única forma que Deus tem para estabelecer o seu reino, o seu governo, o seu domínio, o seu poder, é através das nossas vidas. Deus, Ele governa através de nós. Aleluia. Deus, Ele age através de nós. Aleluia. Amém? E eu gostaria de convidar o pastor para fazer as considerações finais em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Peço a Deus que fale melhor o teu coração. Aleluia. E quando você entender essa palavra, venha cura sobre o teu corpo, venha cura sobre a tua vida, sobre a tua mente. Aleluia. A Bíblia vai dizer sobre tudo que tu tem para guardar. Aleluia. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Aleluia. Tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é humilde, tudo que traz edificação, isso ocupe a vossa mente. Não existe, irmãos, nada mais rápido, nem a luz, nem a energia, a luz é mais rápida do que a nossa mente. Que possamos consagrar a nossa mente também a Deus, para que Deus possa usar a nossa mente para a glória do seu nome. Amém, pastor? Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amado? Essa palavra, ela deve gerar em nós um desejo. O que eu tenho feito com o meu corpo? Nós encontramos uma geração que tem apresentado o seu corpo para o pecado e tem recebido consequências. E Deus está nos ensinando nessa noite que o nosso corpo é útil na mão dele, tem utilidade. E você pode dizer: Senhor, como? Se o Espírito Santo habitar em você, o seu corpo será um instrumento de bênção para as pessoas. A Bíblia nos diz que quando Paulo e Pedro, os homens de Deus, eles pregavam, eram tirados deles, do corpo deles, passavam aquele lenço e levava para a casa dos irmãos, e os irmãos eram curados. Porque um corpo que é santificado para Deus é um corpo que está agente
disponível para manifestar o poder de Deus. E nessa noite nós estamos aqui aprendendo mais que as nossas mãos, o nosso corpo, é um instrumento de bênção. E ele fala no 11 dessa forma para nós finalizarmos. Da mesma forma, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Você está vivo para Deus, o seu corpo também está. E Deus vai usar nesses últimos dias, amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero. Senhor, aqui estão os teus filhos, Senhor, que ouviu a tua palavra, ao qual, meu Deus, ó Pai, não caiu numa terra seca, em uma terra sem vida, mas em uma terra fértil. Senhor, quão maravilhoso para nós é ver o nosso corpo sendo instrumento de justiça, manifestando o reino de Cristo, manifestando a cura, meu Deus, manifestando, meu Deus, ó Pai, a direção através das nossas palavras, ó Deus, nossos pés ligeiros para pregar o Evangelho, meu Deus, as nossas mãos sendo levantadas para profetizar, como foi a mão de Ezequiel. Deus, que os teus filhos possam se sentir útil nesse tempo, e que o Senhor procura verdadeiros adoradores para usar, não só a voz, mas todo o seu ser. Nós te apresentamos a nossa vida no culto da vitória. Saímos daqui revestido da tua palavra, convicto que para nós ainda tem muita coisa para fazer. A tua palavra nos diz que o Senhor disse para Josué: Josué, existe muita terra para você conquistar, Josué, mas você deveria usar o seu instrumento, que era os teus pés, o teu membro chegar, e teus pés chegando, os principados e potestades deveria sair, porque onde chega o Filho de Deus, o reino de Deus é chegado. Por isso, irmão, nessa noite, saia daqui com essa palavra, que os teus pés, sendo santificados na casa do Senhor, aonde chegar, tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus vai bater em retirada, no nome de Jesus.